Certo. William, a minha conversão, só a história dela dá um podcast, só pra você ter uma ideia, porque é uma história muito profunda, mas eu vou resumir aqui, porque eu sei que tem muita coisa pra falar. Mas eu vim, assim, de um lar muito destruído. Destruído por quê? Quando o adultério chegou na nossa casa, né? Nós éramos uma família muito bem estabilizada, e infelizmente meu pai acabou se envolvendo com uma pessoa, e uma das vezes quem viu fui eu, e eu na inocência, meu pai ele tinha uma caminhonete, naquela época uma F1000, né? E eu vi quando ele parou em frente de uma lanchonete, deu um beijo na boca de uma mulher. E o meu pai sempre quando ia passear, ele me levava junto, que eu era muito grudado com ele. E eu cheguei em casa na inocência, falei assim: mamãe, o papai beijou uma mulher na boca que tem o cabelo enrolado aqui. Minha mãe se ligou na hora, porque na frente dessa lanchonete, meu pai estava construindo um prédio, meu pai era mestre de obra. Minha mãe ligou os fatos na hora, pau quebrou e aí começou a grande destruição. Nós fomos perdendo tudo. Tudo que nós tínhamos, nós perdemos. A minha madrinha da igreja católica, né? Ela era uma mulher assim de muita oração, da carismática e tal. E um dia, orando com a minha mãe, pelo casamento da minha mãe, ela falou assim: Joselma, eu vejo você morando num lugar de muito mato, parece um sítio. E não era um sítio. Anos mais tarde, nós perdemos tudo que nós tínhamos, nós fomos morar numa favela. Você acredita? Minha mãe e a família da parte do meu avô eram pessoas bem assim sucedidas. Minha mãe não tinha o hábito de trabalhar fora, essas coisas todas, né? A destruição foi tanta na nossa casa que meu pai ele caiu no alcoolismo ao ponto de não conseguir mais trabalhar. A vida totalmente destruída. Então minha mãe teve que se levantar. Minha mãe era o homem e a mulher da casa. Resumindo, o lugar onde que era uma favela que nós fomos morar, depois se tornou uma moradia pelo prefeito da época, fez casas e tal. A destruição continuou na nossa casa. Em síntese, essa destruição que levou a gente para o cristianismo. Primeiro, a minha mãe se converteu, uma mulher chamada Jussara, eu sempre cito o nome dela, porque ela foi uma grande guerreira, pregava muito pra gente. E a semente dela alcançou o coração da minha mãe, e minha mãe começou a ir pra igreja. Minha mãe se tornou uma mulher muito estressada, porque ela tinha que ser o suporte de tudo, então lá em casa era tudo no grito: Daniele, Jonas, Michele, aquela coisa toda. Só que quando a minha mãe começou a ir pra igreja, William, ela começou a mudar o comportamento dela, porque isso é evangelho. Evangelho é mudança de comportamento. Minha mãe ganhou uma Bíblia. E lá em casa, lembra do som 99 da Aiva? Que era o som top das galáxias na época, né? Nós tínhamos um barulhento daquele. E lá em casa, todo final de semana tinha festa. Minha mãe, lá na época, ela era uma muambeira bem forte. Se tornou uma muambeira forte. Então, os caras, todo mundo, os amigos, todo mundo descia lá no final de semana e fazia lá um bailão lá em casa. Então, os vizinhos não tinham paz. Eu tenho uma ovelha minha hoje, que o René conhece ela, que era a Marlene, minha ovelha hoje. Ela era minha vizinha da frente, pra você ter uma ideia. Ela é testemunha de que quando a minha mãe se converteu, a rua inteirinha agradeceu. Tanto que nós ganhamos muitas almas pra Jesus naquela rua. E a minha mãe chegou em casa, William, e ela falou bem assim, olha, abriu a Bíblia, pegou 2 CDs e falou bem assim, falou pra minha irmã assim, minha irmã tinha muita pegada dela de ouvir, sabe, música alta. Falou: Michele, pega todos os CDs seculares e coloca aqui pra mim. Minha irmã pegou as caixas, tinha coleção. Colocou assim, minha mãe falou assim: joga lá na churrasqueira, taca fogo. Minha irmã falou: você tá maluca? Eu falei: como assim? Eu falei: a partir de hoje aqui em casa a gente só vai ouvir louvores. E com a mesma proporção que nós ouvimos música secular. Rapaz do céu, eu falei: se a minha mãe tá chapada, essa mulher, o que fizeram na cabeça dela? William, ela metia som naquele Aiva e tocava o terror mesmo. Era Cassiane, Matos Nascimento. Lembra da música? Muitos não entendem. E com isso, Deus foi fazendo uma obra na minha casa. Só que eu não queria compromisso. Eu era jogadora de futebol. Tava quase partindo já pro profissional. O meu foco era o esporte. Eu amava o esporte. Apaixonada. Minha mãe estava num culto e o pastor, onde ela estava indo, pegou e falou bem assim para ela assim: Joselma, eu vejo um anzol descendo lá dentro da tua casa e ele puxando um dos seus. E a partir de hoje Deus começa uma grande obra. William, naquele exato momento eu estava jogando em São Miguel.
eu jogava aqui na época era a SERP, tinha todo um conjunto né? Nós estamos jogando como se fosse